O caos mundial está começando? Colapso energético a caminho. Existe uma atmosfera no mundo de total desconhecimento sobre o caos mundial, ou como disse Nossa Senhora, tempo da grande tribulação. A maioria pensa que estas notícias vinculadas na mídia, de alguma forma são normais. Estes normais entre aspas, obviamente, mas estão desinformadas a respeito do tempo em que adentramos. Também muitos se esquecem de que existe, como salienta o apóstolo Paulo, uma verdadeira guerra espiritual entre as milícias celestes e as forças malignas nos ares, e que isto se reflete factualmente em várias formas no mundo. A própria Mãe de Deus nos advertiu em Medjugorje de que estes são tempos de graça, que antecedem os segredos, mas que, por outro lado, o mundo vive numa apostasia, que é a falta da fé, e isto aumentará cada vez mais. Miriana diz que se as pessoas vissem somente uma pequena parte dos segredos, muitos valorizariam as coisas de Deus e se voltariam imediatamente para as mensagens de arrependimento, reconciliação, paz e conversão que insiste Nossa Senhora. E aqui se trata das profecias punitivas a nível mundial, que são o 1º, 8º, 9º e 10º segredos. Talvez tenham outros, mas pelo que se sabe, através das mensagens e da fala dos videntes, em especial Miriana, esses serão os marcados com catástrofes mundiais de maior magnitude. Deus é infinitamente misericordioso e por isso enviou e ainda envia sua e nossa mãe em Medjugorje todos os dias. E ela vem do céu nos chamando para as coisas que possuem valor eterno, não as materiais e passageiras. Nossa Senhora está preocupada com a salvação de todos os seus filhos e filhas e deseja, diz ela em Medjugorje, ter-nos consigo e seu filho depois no céu. Por outro lado, a humanidade cega aos sinais divinos e surda aos apelos do céu, caminha perigosamente para uma série de castigos proféticos. E Nossa Senhora é clara. Vejam esta passagem do livro Medjugorje Urgente. Possivelmente reside aqui a razão por que Nossa Senhora, mais uma vez em Medjugorje, insiste nesta verdade. O inferno existe. Aliás, de que outra maneira se poderiam entender as expressões de Jesus do fogo inextinguível e do ide malditos para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos? A maior parte das almas vai para o purgatório, poucas vão diretamente ao paraíso e muitas também para o inferno, explicou Nossa Senhora, a vidente Miriana. Por que Deus é tão duro assim? Indagou a vidente. E a resposta foi: são os próprios condenados que escolhem viver para sempre no inferno. Mas então, iniciou-se o caos mundial? Sim, infelizmente. Embora a pior parte, que segundo alguns estudiosos durará 3 anos e meio, ainda não começou. Entretanto, todas as características apontadas, por exemplo, pela vidente Conchita González Quina, nas importantíssimas e reveladoras aparições de Nossa Senhora em Garabandal, na Espanha, ocorridas de 1961 a 1965, estão todas já se realizando. Cito as principais: avanço do aborto no mundo, ressurgimento do comunismo e seus erros, apostasia geral nas sociedades, caos generalizado começando pela Europa, antipapas e cismáticos, causando subdivisões na Igreja, surgimento de muitas e falsas aparições. E destaco aqui, nesta característica, falsas aparições, que é preciso ter bastante cuidado, porque a vidente Maridia Pavlovich, de Medjugorje, explicou clara e objetivamente que estas falsas aparições são para tirar o foco das autênticas aparições. Maridia completou dizendo que na época de outras aparições verídicas, como de Lourdes e Fátima, por exemplo, o inimigo suscitava sordidamente, ao mesmo tempo, falsos videntes para tirar o foco de onde realmente estava se manifestando Nossa Senhora.
E eu concordo plenamente com a vidente Marídia sobre este item, falsas aparições. Ademais, ela vê e fala com a Mãe de Deus há mais de 38 anos. Logo, por simples lógica de raciocínio, sabemos que a Santíssima Virgem Maria é uma só e não pode se contradizer. Assim como no Evangelho de Jesus, não existe contradição. Entendem o que eu quero dizer? Deus não se contradiz. E também quando envia a nossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria, não existe contradição. A sua fala tem que seguir uma linha e um raciocínio único. Falando em linha, o plano do triunfo dos divinos corações de Jesus e de Maria segue uma coerente linha de escatologia, de mensagens e fatos. Adentramos não somente num prelúdio, numa prévia do que virá. De fato, já começou o caos mundial, mas ainda atingirá o seu ápice quando os segredos de Medjugorje forem revelados. Entretanto, também, como análise pessoal, penso que um colapso global de energia marcará o que chamo de uma segunda pior etapa deste caos mundial antes do seu ápice. E sabemos que sem a eletricidade o mundo simplesmente para de funcionar. E isto gerará uma grave situação de sobrevivência com várias consequências extremamente críticas e caóticas. Só não sabemos se este caos energético será algo premeditado ou alguma parte profética. Entretanto, essas duas vertentes de pensamentos analíticas podem estar unidas, você entende? Espiritualmente falando, pode estar introjetado num plano de domínio anticrístico, isto é, deixando a humanidade vulnerável para a implantação de um governo global único ou unificado. Como estudioso, tenho certeza de que estamos às portas deste evento desagradável, termo usado por Miriana quando se refere aos segredos mais graves. E isto não é teoria da conspiração, porque gostam muito desta denominação a fim de desmerecer e desfocar as insídias e tramas maléficas. Baseado nos meus estudos sobre esta cronologia dos fatos, antes dos segredos, durante e depois dos mesmos, penso que estamos às portas deste colapso mundial e que, aliado a uma crise financeira jamais vista, agravará a situação do mundo. Será este o pano de fundo da grande tribulação? Um colapso energético? E até que ponto chegará? Segundo os meus estudos, sim, esse vai ser o pano de fundo. Um grande colapso energético, paralelo a uma grande crise financeira. Vejam que a materna preocupação de Nossa Senhora está justificada e por isso que ela ainda está vindo todos os dias em Medjugorje. A mãe tem pressa. Ela disse numa das suas mensagens que a humanidade não sabe o que Deus enviará ao mundo. Bem, o céu tem pressa. O cronômetro está disparado. Por fim, neste vídeo, faço outra observação vital para todos. Por isso que teremos muitas lives neste canal para explicar cada fase desta linha profética. Fique ligado. A live inaugural foi atípica, porque foi a única que tive que fazer muitos agradecimentos e também o sorteio foi muito prolongado e o modus operandi dos próximos sorteios de agora em diante será bem mais rápido e ágil. Clique em comunidade aqui acima no menu do canal e você saberá como vai ser. Fique informado, fique ligado, ok? Abraços, paz e bem, sigamos unidos. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo.